Então vamos lá. O nome do texto é Eu vos explico o que é a teologia da libertação, pelo cardeal Joseph Ratzinger. Eu acho que é assim que pronuncia. Abre aspas. A teologia da libertação, a de cunho marxista, é a pior heresia que já se viu na igreja. Fecho aspas para o cardeal. Mas para o final do documento, na conclusão, eu abro aspas novamente para o cardeal. A dificuldade de se perceber esse caráter subversivo da teologia da libertação está, em grande parte, no fato de que os seus arautos continuam a usar a linguagem ascética e dogmática da Igreja, embora em chave nova. Isto dá aos observadores a impressão de que estão diante do patrimônio da fé acrescido de algumas afirmações religiosas que não podem ser perigosas. A gravidade da teologia da libertação não é suficientemente avaliada, não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. O cristão não pode ser, de forma alguma, insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão, como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da Igreja, desenvolvida pelos papas desde Leão XIII até João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens, sem disseminar o ódio e a luta de classes. E aqui um parêntese, que é justamente o que o PT prega com essa questão da teologia da libertação. Então nós vimos aqui que a Igreja internacional, a Igreja Católica mesmo, mais ampla, ela não aceita essa teologia da libertação propagada pelo PT, porque essa é egoísta, né? Ela é calcada numa filosofia ateísta também. Então está claro que a Igreja Católica, uma boa parte dela, está tomada pelo PT. Tanto que o Lula mesmo afirmou isso naquele vídeo que nós passamos aqui, divulgamos na outra parte dessa matéria. Então agora vamos falar propriamente da infiltração do PT na igreja evangélica. Que melhor forma a esquerda teria para cooptar militantes e simpatizantes, se não por meio da religião, num país eminentemente católico e evangélico como é o Brasil? Nós temos que lembrar que os evangélicos foram fundamentais, juntamente com os nossos irmãos católicos, para a eleição desse governo de direita, ou seja, para a queda dos desmandos e da corrupção do PT. Mas também é verdade que boa parte dos 44 milhões de votos num candidato de esquerda ateu, que é suspeito de inúmeros ilícitos, que é apoiador de criminoso Fernando Haddad, veio de boa parte desses supostos evangélicos do PT. Agora vamos pensar juntos. O cristianismo evangélico não aceita, entre outras coisas, o aborto de forma indiscriminada, a pregação da ideologia de gênero, a homossexualidade, o casamento gay, a permissão para que crianças, por si mesmas, sem a interferência dos pais, possam decidir ou não mudarem de sexo, a prática de corrupção, entre outras tantas. Portanto, se essas pautas que eu mencionei são defendidas ardorosamente pela esquerda, especialmente pelo PT, como podemos admitir uma pessoa que se diz cristã evangélica apoiar ou ser militante desse partido? Como nos ensinou Jesus, é pelos frutos que se conhece a árvore. Quais são os frutos que o PT tem dado, tem produzido até aqui? Eu digo para vocês quais são: corrupção, deturpação da fé, assassinatos de reputação, suspeitas de inúmeros crimes de homicídios, entre outros muitos crimes. Engano, isso é o que há na boca do PT. Engano e morte. Um dos ensinamentos mais caros ao povo evangélico é a obediência às autoridades. A crença de que toda autoridade é constituída por Deus. Na matéria Teoria Geral do Estado, que eu tive no primeiro ano de Direito, o nosso querido professor Clóvis Lema Garcia repetia sempre as palavras do apóstolo Paulo:
num dos capítulos de Romanos, que diz: não há autoridade que não venha de Deus. Eis aqui um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 5. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Pois bem, se a Bíblia é o manual do cristão, então por que o PT, que agora está se infiltrando nas igrejas evangélicas também, escarnecem tanto das autoridades responsáveis, e não foi uma só, foram muitas, responsáveis pela prisão do Lula e de outros petistas? Mais do que escarnecer, o PT pratica verdadeiro assassinato de reputação dessas autoridades e agora já estão fazendo isso com relação aos familiares dessas autoridades. Portanto, não dá para acreditar que cristãos verdadeiros, evangélicos ou católicos, apoiem o PT. E isso não é uma questão de ideologia ou de escolha de uma ideologia. É uma questão de viver ou não o Evangelho de Cristo na prática. Portanto, eu estou muito segura de dizer a vocês que não existem cristãos evangélicos petistas. O que está acontecendo é que petistas militantes estão se infiltrando nas igrejas evangélicas para amealhar, para cooptar os evangélicos incautos a serem petistas. Porque fundar uma igreja evangélica é a coisa mais fácil do mundo. É infinitamente mais fácil do que você estabelecer num lugar uma igreja católica. Então o PT vai, constrói lá uma igreja, ele usa uma marca, um nome de uma igreja, tipo Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, sei lá que tipo de igreja que eles estão aí abrindo, e colocam ali um pastor entre aspas, e vai lá e chama as pessoas daquela comunidade para congregar com eles, e assim eles cooptam, e assim eles arregimentam essas pessoas para fazerem parte do partido, ou seja, para apoiarem o projeto criminoso de poder do PT, porque o PT ele está querendo reaver o poder que ele está perdendo. Mais do que isso, o que o PT quer fazer, e a esquerda toda, é minar os conceitos da verdadeira família cristã. E isso com essas ideologias que eles vêm pregando, e pregando nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas também.